5 perguntas e respostas para entender o Espiritismo. O Brasil é o país com o maior número de seguidores do Espiritismo, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O país tem mais de 3,8 milhões de adeptos. Vamos para as perguntas. O que é o Espiritismo? O Espiritismo é uma doutrina filosófica e religiosa que surgiu na França, no século XIX, a partir dos estudos do educador e político Léon Denis Rivail, que adotou o pseudônimo de Allan Kardec. A doutrina espírita tem como base os ensinamentos dos espíritos, que são transmitidos através de médiuns. Quando, onde e por quem foi fundado? O berço do Espiritismo foi a França, no século XIX, quando Allan Kardec, pseudônimo de Hippolyte Léon Denis Rivail, iniciou uma série de estudos sobre a manifestação dos espíritos. Kardec observou o fenômeno das mesas girantes, sessões de contato com espíritos de pessoas mortas. Em março, comemorou-se 150 anos da morte do autor, ou o desencarne, morte de seu corpo material para passagem ao plano espiritual. Entre as principais obras de Kardec estão o Livro dos Espíritos, 1857, o Livro dos Médiuns, 1861, e o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864. Quais os principais preceitos? O Espiritismo tem 3 preceitos fundamentais: o da evolução do espírito através da reencarnação, o da existência de vida em outros mundos e o da prática mediúnica como forma de comunicação entre os vivos e os mortos. Também crê no ato de fazer o bem como forma de melhorar o status espiritual, por isso, a caridade é muito valorizada. Um dos lemas é que fora da caridade, não há salvação. Os espíritas também acreditam em Deus como inteligência suprema, autor das leis da natureza e criador do universo. Na visão deles, Jesus Cristo não é filho de Deus, e sim um espírito evoluído. Quantos são e onde estão os seguidores atualmente? Estima-se que existam cerca de 15 milhões de seguidores no mundo. O Brasil é o país onde a religião mais se difundiu, muito graças ao médium Chico Xavier, que psicografou mais de 400 livros. De acordo com o Espiritismo, alguns médiuns têm a capacidade de escrever mensagens ditadas por espíritos. Quais as principais curiosidades sobre o Espiritismo? Por entender que o espírito evolui e aprimora a cada desencarne, espíritas não encaram a morte de forma negativa. Também não é preciso ser adepto do Espiritismo para frequentar os centros espíritas. Neles, os interessados podem harmonizar energias ou só fazer leituras. Não há hierarquia nos centros, como ocorre em algumas religiões, e quem comanda é a pessoa mais experiente ou mesmo o fundador do centro. Se você é iniciante no estudo do Espiritismo e quer conhecer mais sobre essa doutrina, então você precisa de uma lista dos melhores livros espíritas para iniciantes. Afinal, escolher o livro certo pode fazer toda a diferença para o seu aprendizado e crescimento espiritual. Os livros estão à venda no site da Amazon. Caso conheça algum centro espírita, eles provavelmente têm à venda. O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, é considerado a obra fundamental do Espiritismo. Nele, são apresentados os princípios da doutrina, tais como a imortalidade da alma, a reencarnação e a lei de causa e efeito. É um livro que deve estar presente na biblioteca de todo estudioso do Espiritismo. O Livro dos Médiuns. Outra obra fundamental de Allan Kardec, o Livro dos Médiuns é uma obra que trata especificamente da mediunidade, uma das principais características da doutrina espírita. Neste livro, Kardec apresenta os diferentes tipos de mediunidade, como desenvolvê-la e como utilizar esse dom de forma positiva. Nosso Lar. Nosso Lar, de Chico Xavier, é um clássico da literatura espírita. A obra relata a história de André Luiz,
Um médico que após sua morte descobre que a vida continua após a morte física e passa a viver em uma colônia espiritual chamada Nosso Lar. O livro é uma excelente opção para quem quer entender melhor a vida após a morte. Violetas na Janela. Escrito por Vera Lúcia Marins Eck de Carvalho, Violetas na Janela é outro clássico da literatura espírita. A obra conta a história de Patrícia, uma jovem que após sua morte descobre que a vida continua e que ela ainda tem muito a aprender e a evoluir. É um livro que traz uma mensagem de esperança e conforto para quem perdeu um ente querido. Libertação. Também de Chico Xavier, Libertação é uma obra que trata da transição entre a vida física e a vida espiritual. Neste livro, Xavier apresenta casos reais de espíritos que tiveram dificuldades para se adaptar à vida após a morte e que precisaram de ajuda para superar seus problemas. Renovando Atitudes. Escrito por Hamed, Renovando Atitudes é um livro que trata da importância da mudança de atitudes para a evolução espiritual. A obra apresenta conceitos como o livre-arbítrio, a lei de causa e efeito e a importância do perdão e da caridade. E por fim, Os Mensageiros. Escrito por André Luiz, espírito psicografado por Chico Xavier. Os Mensageiros é uma obra que trata da vida no plano espiritual. O livro apresenta a história de diversos espíritos que após sua morte física precisam enfrentar desafios e aprender lições para evoluir espiritualmente.